Olá, olá pessoal, sou o Zé Anésio do Raio X dos Afetos e eu tô aqui para começar um curso em vídeo. Esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de cursos, de uma série de vídeos. A ideia para o nome do curso eu pensei em chamar assim: Antirracismo, Sociedade e Combate às Opressões. Então, mais para o final do vídeo eu vou falar dos temas dos próximos vídeos que vão fazer parte dessa série. Esse primeiro vídeo vai se chamar assim: Como os sistemas do capital, do patriarcado e da supremacia branca se relacionam. Não é um tema muito fácil de tratar. Eu vou tentar trazer aqui a minha opinião, a partir da leitura que eu tenho, né? Enfim, da minha história de vida, dos estudos que eu já fiz, mas a intenção é que eu traga a minha opinião para dialogar com as opiniões de vocês. Então, pedir para vocês, por favor, depois de assistirem o vídeo aí, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, para a gente continuar essa conversa e até para ajudar a pensar elementos para os próximos vídeos do curso aí, em que a gente vai, enfim, abordar outras nuances desse tema: antirracismo, sociedade e combate às opressões. Então, uma questão que é central aqui, que eu listei para trazer, se a gente tem ouvido muito o pessoal falar: raça vem na frente, gênero vem na frente, classe vem na frente. O que dessas questões que vem na frente em relação com as outras questões? Qual dessas opressões que tem centralidade em relação às outras opressões? Então a gente vai falar mais na frente sobre esse conceito de centralidade e sobre hierarquia de opressões. A ideia do curso como um todo é falar sobre isso, mas aqui a gente vai falar especificamente sobre 3 sistemas: o sistema do capital, o sistema do patriarcado e o sistema da supremacia branca. Estou chamando assim os 3 sistemas. Vou tentar explicar por que eu estou dando esses nomes para cada um deles. Eu vou falar muito mais sobre o sistema da supremacia branca do que sobre os outros 2, porque a questão racial, a questão do antirracismo é a principal do curso. Mas aqui eu quero falar justamente sobre a relação entre esses 3 sistemas. Como eles se relacionam, né? Então, primeiro ponto, o capitalismo e o sistema do capital. No penúltimo vídeo do canal, que é o Raio X dos Afetos número 25, eu falei sobre o conceito de... eu trouxe especificamente o conceito de sociedades pós-capitalistas. Lá naquele vídeo, quem tiver dúvidas sobre isso aqui, lá eu explico um pouco melhor a diferença do conceito de capitalismo para o conceito de sistema do capital no Mesários. Eu vou explicar aqui muito rapidamente, mas eu utilizo aqui então a nomenclatura que o Mesários utiliza. O capitalismo é um sistema que você tem a burguesia como pessoas encarnadas que personificam o capital. Então o capital se manifesta pessoalmente através da burguesia, que é dona dos meios de produção. O trabalho alienado, que é extraído por essa burguesia. Então a classe trabalhadora é explorada e tem o seu trabalho alienado pela burguesia, que é a personificação do capital. E você tem o Estado cumprindo um papel supostamente de intermediação entre esses sujeitos. Mas aqui você tem o Estado a serviço dos interesses da burguesia, numa relação hierárquica entre burguesia e proletariado, entre capital e trabalho. O capitalismo é esse sistema em que a burguesia explora a classe trabalhadora. O sistema do capital é um sistema mais amplo, em que acontece o quê? Você tem esse tripé é mantido, o capital, o trabalho alienado e o Estado estão presentes. Só que com uma outra configuração. Na verdade, no sistema pós-capitalista você tem outra configuração. Ou seja, o sistema do capital ele sempre vai ter capital, trabalho alienado e Estado. Só que você pode ter uma configuração capitalista ou uma configuração pós-capitalista. Seria basicamente uma configuração pós-capitalista. É aquela em que você não tem
uma burguesia, mas você tem uma elite política personificando o capital e, portanto, dominando a extração do trabalho excedente. Você não tem a extração de mais-valia dos trabalhadores, porque não tem uma burguesia que se aproprie dela. Mas você tem uma extração de trabalho excedente desses trabalhadores controlada pelo Estado. E você tem o Estado não caminhando para morrer, mas em alguns aspectos mais forte do que o Estado burguês, das sociedades burguesas, das sociedades capitalistas. Então, o que eu quero dizer aqui eu não estou, apesar de que a gente poderia usar o que muitos teóricos que falam dessa relação classe, raça, gênero, vão falar capitalismo, por que eu estou utilizando o sistema do capital? Quem for lá assistir o episódio 25 vai entender um pouco mais, quem for lá ler a obra do Mesaros vai entender um pouco mais, mas eu estou tratando o racismo como um fenômeno que não acontece apenas dentro do capitalismo, mas em todas as formações do sistema do capital, inclusive naquelas que se dizem comunistas ou socialistas, mas que eu prefiro chamar de pós-capitalistas, porque no meu entendimento, no entendimento filosófico do Mesaros, essas sociedades pós-capitalistas ainda fazem parte do sistema do capital, apesar de terem rompido com o capitalismo. É um debate filosófico difícil, estou contribuindo aqui, mas falei um pouco mais lá no vídeo anterior. O que eu quero chamar a atenção é que, seja nas formações capitalistas ou pós-capitalistas, necessariamente você vai ter uma hierarquização social. Então, os sujeitos que ocupam o papel de controle do Estado nas sociedades capitalistas, eles também são tratados como humanos superiores em relação ao cidadão comum, ao trabalhador, que tem o seu excedente, seu tempo de trabalho excedente extraído, que é explorado nessas sociedades pós-capitalistas. Aqui você tem uma hierarquização pelo papel das pessoas na relação produtiva. Quem tem o seu trabalho controlado nos processos produtivos e reprodutivos da sociedade, das relações econômicas, e quem controla o trabalho desses outros e que, portanto, está hierarquicamente acima nas relações produtivas. Entendido que aqui a gente tem uma diferença hierárquica, agora eu quero falar do segundo sistema que eu listei, que é o patriarcado. Em outros vídeos da série a gente vai se aprofundar um pouco mais, em outros vídeos aqui desse curso, quando a gente estiver falando, né, de outros aspectos de antirracismo, sociedade e combate às opressões, a gente vai falar mais sobre o patriarcado. Aqui o que eu queria apenas é trazer uma distinção que muitas vezes aparece do patriarcado e das sociedades matrilineares, ou muitas vezes chamadas de sociedades matriarcais. Então, nesse entendimento, a gente teria sociedades que são patriarcais e sociedades que não são patriarcais, porque nessas sociedades a definição das relações parentais é baseada nas mulheres e não nos homens, ou porque as mulheres têm um destaque nas posições de poder. Não quero aprofundar aqui essa discussão, mas eu quero dizer que a minha leitura sobre o patriarcado como sistema, ela diverge um pouco desse entendimento de que as sociedades matrilineares são sociedades em que a gente não tem machismo, em que a gente... Porque eu entendo o patriarcado e, obviamente, como homem, vou dizer assim, não tenho lugar de fala, né? Claro, o lugar de fala é um conceito um pouco mais complexo, acho que a gente pode falar melhor sobre ele em outro momento. Mas, falando sério, assim, eu não tenho um conhecimento teórico profundo, mas até onde eu tive contato com os debates feministas, com os debates das teorias que discutem o patriarcado, eu tenho entendimento de que mesmo as sociedades que a gente lê como matrilineares, se a gente for observar, a gente vai perceber que ali acontecem processos de apropriação coletiva, muitas vezes individual e coletiva, do corpo dessas mulheres por parte dos homens. Uma referência bacana para essa discussão são autoras do chamado feminismo materialista francês ou francófono, que elas vão apontar como estudos antropológicos de sociedades consideradas matrilineares. Você vai ver o uso de ferramentas diferentes por homens e mulheres,
e como isso garante certas concentrações de poder na mão dos homens e as mulheres tendo seus corpos apropriados pelos homens. Em essência, eu estou entendendo aqui o patriarcado como um sistema de apropriação individual e coletiva dos corpos das mulheres por parte dos homens. Então, o patriarcado ele está presente sempre que numa coletividade de, digamos assim, machos e fêmeas da espécie humana, a gente tem essas fêmeas tendo seus corpos submetidos aos interesses desses machos. Sexualmente, no sentido do trabalho, do cuidado, nos sentidos mais amplos da objetificação do corpo. A ideia aqui não é se aprofundar nesse debate, mas eu queria conceituar o patriarcado dessa forma, então. E quando a gente fala de apropriação, essa apropriação ela precisa necessariamente se dar se sustentar a partir de um ideário em que isso, principalmente na sociedade moderna, a gente vai ver isso com muita força, a ideia de que a mulher ela está mais ligada a um sentido do natural, enquanto o homem seria lido como algo de fato humano. Então essa distinção que, mais uma vez, a gente tem uma hierarquização entre homens e mulheres. A classe dos homens é humana e a classe das mulheres é mais ligada a uma noção de natureza e, por isso, passível de ser propriedade da classe dos homens, de ser controlada, de ser apropriada na sua materialidade e na sua subjetividade. E aí a gente entra no terceiro sistema, que é o sistema racista ou o sistema da supremacia branca. Eu já queria começar me desculpando por uma falta de domínio também do conceito de supremacia branca. Eu prefiro utilizar essa expressão para falar do sistema de hierarquia entre pessoas brancas e não brancas, sejam negras ou sejam outras classes raciais não brancas, né? Quando você hierarquiza pessoas brancas acima de pessoas negras ou de outras classes não brancas, eu prefiro chamar esse sistema de sistema da supremacia branca. Mas o conceito de supremacia branca ele tem uma certa especificidade, né? Você tem certas ideologias, como a da Ku Klux Klan, como é o caso do apartheid na África do Sul, né, do eugenismo, do nazismo, que vão enaltecer uma supremacia da branquitude em relação às demais raças. Então, talvez seria inadequado eu dizer que tudo no sistema racista é supremacia branca. Talvez eu devesse ter esse cuidado de dizer, não, a supremacia branca, ela é um termo que diz respeito a alguns fenômenos específicos, e o racismo é algo maior do que isso. Mas eu, no momento, no desenvolvimento atual das minhas ideias, eu prefiro chamar esse sistema de sistema da supremacia branca, porque esse nome diz pra gente do que se trata. Mesmo que não haja uma ideologia declarada de supremacia branca, na prática, a relação material que está colocada é de uma hierarquização que coloca a branquitude ou branquidade, vou falar um pouco mais sobre isso logo mais, em supremacia em relação às demais classes raciais. O próprio conceito de classe racial eu não vou aprofundar aqui, a gente vai falar mais sobre ele lá no final do nosso curso, mais no final dessa série, Antirracismo, Sociedade e Combate às Opressões. A gente vai falar especificamente sobre isso, se classe, raça e gênero são esses os melhores nomes para descrever esses três fenômenos? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas de qualquer forma aqui eu estou sempre utilizando esse conceito de classe racial, tem a ver com o meu entendimento sobre o que a raça é. E a gente vai falar sobre isso mais para frente aí no nosso curso e um pouco
daqui a pouquinho aqui nesse episódio ainda, nesse vídeo ainda. Então vejamos bem. Deixa eu descer um pouquinho aqui no meu roteirinho. Eu queria fazer uma linha do tempo bem tosca, bem resumidinha, para falar sobre o meu entendimento, já que eu falei do meu entendimento sobre o sistema do capital e depois do meu entendimento sobre o sistema patriarcal, eu quero falar agora sobre o sistema racista ou o sistema da supremacia branca, fazendo uma rápida linha do tempo, bem tosquinha assim. Primeiro, a humanidade apresenta, pelas próprias relações materiais entre os membros da espécie, a necessidade de sobrevivência em condições passadas muito adversas. Os nossos ancestrais vão começar a construir noções de família, de clã, de tribo, de povo e de nação. Eu acho que todos esses conceitos, família, clã, tribo, povo e nação, eles estão por trás do que a raça de fato é. Como eu já disse, a gente vai falar um pouco sobre o que é a raça aqui, mas mais para frente a gente vai aprofundar isso um pouco mais em outro vídeo. Vocês tiveram um momento aqui de espreguiçamento da dona Janaína, que está aparecendo aqui no fundo do vídeo. Então, prossigamos. A partir dessas noções de família, clã, tribo, povo e raça, a gente vai ter conflitos entre diferentes famílias, entre diferentes clãs, tribos, povos ou nações. Perdão, usei raça agora há pouco querendo falar nação. E aí a gente tem aqui o nascimento dos proto-racismos, que é quando um grupo que se identifica enquanto grupo por aspectos, digamos assim, embrionários do que hoje a gente considera como raça, esse grupo vai destratar ou agir com preconceito ou com desdém ou criar conceitos negativos em relação a uma outra família, um outro clã, uma outra tribo. Aqui a gente tem o que a gente poderia chamar de proto-racismo. Esse termo proto-racismo ele aparece inclusive em alguns textos do Clóvis Moura, que é um autor que, como todos os outros autores e autoras que eu estou citando no vídeo, eu vou deixar links ou nomes para referência na descrição do vídeo. O que é o proto-racismo? Ele é um embrião de racismo, mas ainda não é o racismo moderno, como a gente conhece hoje. Então, a gente vai ter num terceiro momento. Então, primeiro, eu listei aqui o surgimento das noções de família, clã, tribo, povo e nação. No segundo momento, eu coloquei como essas noções permitem que a gente tenha experiências de povos diferentes, de famílias diferentes, de tribos diferentes, praticando proto-racismos entre si. E aí, num terceiro momento, a gente tem o fenômeno da construção das identidades raciais europeias e dos conflitos entre os povos brancos. Aqui eu estou falando especificamente dos conflitos entre nórdicos, caucasianos, arianos. A gente vai ver na história da Europa, desde a antiguidade até o período feudal, no nascimento aí no início da Idade Moderna, a gente vai ver uma série de conflitos entre povos que ainda não se classificavam como brancos. Eles se classificavam como sub-raças distintas. Então, os caucasianos e os arianos brigavam entre si para ver quem era mais puro, quem era melhor, o melhor povo. Então havia ali relações proto-racistas entre esses povos. Depois que eles vão construir uma noção de que eles são um povo só, que é o povo branco e o povo europeu. O Aníbal Quijano, que é um estudioso peruano que vai estudar os conceitos de colonialidade e vai ajudar muito a gente a entender o processo de construção das noções de raça, de racismo, a partir do processo colonial, ele vai apontar isso, que o projeto colonialista, ou seja, a ideia dos povos europeus, que ainda não se entendiam como povos europeus, ainda não tinham criado um conceito de Europa, que esses povos, eles vão então
é, é, produzir um projeto de dominação de outros territórios e de outros povos que vai precisar de uma noção de raça. Então, o conceito científico de raça, ele vai. Eu falo científico entre aspas, justamente porque são conceitos pseudocientíficos que depois a gente vai vir a refutar cientificamente. Mas esses conceitos científicos de raça, eles vão servir ao projeto colonialista como um instrumento ideológico de dominação, como Clóvis Moura também diz, né? E aí você vai ter nascimento da noção de América como um outro continente que deve ser dominado, e aqueles povos da América como os índios, né? E aí depois você tem uma noção de a criação de um conceito de África, a unificação de diversos povos como se fossem uma única África, e o povo negro africano a ser dominado, a ocupar um outro papel diferente dos índios nesse projeto colonialista, e a partir da criação desses povos, desses outros, que os europeus vão criar a sua identidade, a identidade do eu como europeus, como brancos. E aí a noção de branco nasce. Isso aqui é fundamental para que a gente possa ter um sistema de supremacia branca. Os proto-racismos ainda não eram sistema da supremacia branca, mas agora a gente já tem os elementos formados para isso. E aí vai acontecer a acumulação primitiva, que é fundamental para que o sistema para que as formações pré-capitalistas do capital possam se desenvolver, para que o capitalismo enquanto sistema e o sistema do capital possa se formar. A gente tem a escravidão como uso de mão de obra para a produção das mercadorias na sociedade capitalista emergente ali, nesse momento de acumulação primitiva do capital. Você tem a escravidão tanto como uso de mão de obra para produzir mercadorias, mas você tem a escravidão também como transformação de alguns seres humanos em mercadoria por conta desse marcador raça, esse marcador científico raça que foi ali criado. Então veja bem, aquilo que lá atrás a gente tinha nas noções de família, de clã, de tribo, de povo, de nação, permitiram que você elaborasse esse conceito agora moderno de raça, que vai justificar a dominação desses corpos na escravidão. A gente vai poder falar mais profundamente sobre isso mais na frente. Mas eu quero chegar agora no momento, 1, 2, 3, 4, quinto, esse aqui seria um sexto, um sétimo momento, né? Depois desse momento da escravidão como uso de mão de obra e mercantilização humana, a gente tem um sétimo momento dessa linha histórica aqui, que é o momento pós-abolição, que é o momento da entrada do corpo negro nas engrenagens do capitalismo. E aí aqui é importante primeiro ressaltar que o projeto abolicionista, não por parte da negritude que lutou por sua libertação, mas por parte dos ideólogos capitalistas que forçaram, inclusive é o caso, como já disse em outros vídeos, né? A elite brasileira foi obrigada pela elite inglesa europeia a aceitar a abolição da escravidão. A elite brasileira era contrária a isso, mas foi obrigada por quê? Porque havia um projeto ali de colocar o corpo negro dentro das engrenagens do capitalismo. E aqui a gente tem as noções duas noções que eu gostaria, que eu não domino muito, mas eu gostaria de citar rapidamente. A gente vai aprofundar elas nos próximos vídeos. E na formação desse curso também eu vou tentar me apropriar mais delas. A primeira é a noção de necropolítica. A gente fala bastante sobre o genocídio negro, e apesar de eu não dominar o conceito de necropolítica, por tudo que eu ouvi falar, ele me parece um conceito fundamental para a gente discutir o genocídio negro. Lá no início do canal, se eu não me engano, no primeiro ou segundo episódio do Raio X dos Afetos, eu falei um pouco sobre genocídio negro. Então a necropolítica ela me parece um conceito central
para a gente entender esse sistema da supremacia branca. E o outro esquema conceitual aqui, que eu também não domino muito, mas queria trazer nesse vídeo, é as relações entre negritude e negridade, branquidade e branquitude. Basicamente, pelo pouco que eu consegui entender, negritude é aquilo que a gente já entende mesmo, é a construção de uma identidade negra, de uma consciência negra para a luta contra o racismo. Então é um movimento da negritude de se auto-identificar negritude para combater a diferença racial imposta, a diferença hierárquica imposta pelo sistema da supremacia branca. Já a negridade e a branquidade tem a ver com a construção de um ideal branco como um ideal superior no sistema da supremacia branca. Então a branquidade seria essa ideia de uma superioridade branca, e a negridade seria o negro se colocando, rejeitando uma negritude, ou seja, uma identidade libertadora, e se colocando no seu lugar dentro da sociedade hierárquica da supremacia da branquitude. Então a negridade seria um pouco o que na minha formação anterior aí no movimento negro eu conheci como o processo do embranquecimento, o desejar ser branco, o procurar as alianças para ser aceito pela supremacia branca, pela chamada branquidade. Aqui, então, a branquitude seria uma rejeição da branquidade por parte dos brancos. É quando o branco, ao invés de fingir que está tudo bem e que cada um deve mesmo ocupar o seu lugar nas relações hierárquicas, da branquitude não. O branco, ele reconhece a diferença racial, reconhece que ele tem uma posição de privilégio e nega essa posição. Aqui a gente estaria falando, então, do comportamento esperado do branco que não quer perpetuar o sistema de superioridade branca. A gente vai falar um pouco mais sobre esses conceitos mais para frente. Eu resumi eles aqui de forma muito mastigada, porque ainda também não tem um domínio grande deles. Agora que eu falei sobre esses três sistemas, sobre o sistema do capital, como eu entendo, sobre o sistema do patriarcado, como eu entendo, e um pouco mais profundamente sobre o sistema da supremacia branca, como eu entendo, eu quero falar um pouco sobre como esses sistemas se relacionam. Há uma disputa entre esses diferentes sistemas? Quer dizer, há uma disputa de interesses entre brancos, entre homens, entre burguesia? Ou há uma cooperação entre esses diferentes sistemas? A relação entre esses diferentes sistemas é de disputa ou de cooperação? Então nós vivemos numa sociedade e esses três sistemas, eles cooperam entre si ou eles disputam entre si? Ou seria um pouco das duas coisas? Mas eu posso fazer a pergunta de uma forma um pouco diferente. E eu quero, obviamente, pedir que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou tentar trazer um pouco a minha opinião, mas quero ouvir a opinião de vocês. A outra pergunta que eu queria fazer é: esses três sistemas são sistemas diferentes ou são aspectos diferentes de um mesmo sistema? E aí, eu queria trazer uma noção de consubstancialidade visceral. Eu vou deixar duas referências de textos aqui nos comentários. Um para explicar melhor de onde eu trouxe esse termo consubstancialidade. Se eu não me engano, eu não sei se esse termo vem exatamente do feminismo materialista francês ou se ele vem de uma feminista brasileira, que é Eliette Safiotti, mas tem um artigo que há muito tempo que eu não leio, mas que ele traz essa discussão, e eu vou deixar o link para ele aqui nos comentários, que é um artigo da Mirla Cisne, que é uma feminista brasileira, que tem influência dessas duas vertentes aí, tanto da francesa quanto da brasileira. E o outro texto é um texto do blog Raio-X dos Afetos, texto onde eu falo sobre prejuízo e privilégio, e lá eu falo um pouco sobre isso que eu vou dizer aqui agora. Como eu entendo a relação entre esses três sistemas. Se eles são três sistemas diferentes ou são aspectos diferentes de um mesmo sistema.
E lá eu uso esse conceito de visceralidade. Então, por isso que eu estou falando aqui de consubstancialidade visceral. O que é consubstancialidade? Eu lembro dessa expressão consubstancial no catolicismo, né? A ideia da Santíssima Trindade, que você tem Pai, Filho e Espírito Santo, que são três, mas ao mesmo tempo são um. São aspectos diferentes de um mesmo Deus que se faz três. Ou seja, eles compartilham de uma mesma substância. E eu estou usando esse termo consubstancialidade visceral. Visceral a gente fala de vísceras, né, dos órgãos internos, para dizer como eu entendo a relação entre esses três sistemas. Eu entendo que o sistema do capital, do patriarcado e da supremacia branca são consubstanciais. Eles têm, digamos assim, uma mesma substância e eles compartilham dos mesmos órgãos internos. Então, nesse texto lá do blog, do Raio-X dos Afetos, o blog escrito, vai dar para entender um pouco melhor como eu faço essa discussão. Basicamente é isso, são expressões diferentes de uma mesma substância. E lá nesse texto eu faço uma pergunta que eu também não quero aprofundar tanto ela aqui, mas eu quero começar a esboçar. Se a origem desse sistema, que no meu entendimento ele é consubstancialmente visceral, ele é consubstancial em suas vísceras, a origem desse sistema que é tão integrado, né, que se torna uma coisa só, tem a ver com uma célula única que se especializou em tecidos diferentes, capital, patriarcado, supremacia branca, ou se tem a ver com corpos diferentes, capital, patriarcado, supremacia branca, que se mesclaram ao longo do processo histórico na formação da nossa sociedade. Eu não vou responder tão profundamente, vou deixar minha opinião aqui, mas a gente vai se aprofundar mais sobre isso ao longo do curso, né? Enquanto a gente estiver falando mais sobre essas questões aí que dão nome ao nosso curso, antirracismo, sociedade e combate às opressões, a gente vai voltar mais nesse processo histórico. Mas eu entendo justamente que é o segundo caso. A gente tem sistemas distintos, fenômenos distintos que foram se integrando ao longo do processo histórico, e a modernidade capitalista ela é fundamental para isso. O processo de mundialização ou globalização, a gente vai falar de globalização já no século XX, mas a globalização começa com as grandes navegações, né? Alguns séculos antes. O fenômeno chamado globalização ele é um pouco mais antigo. Ele tem a ver com o processo em que a sociedade, que a modernidade emerge, tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás, da acumulação primitiva, do colonialismo, do surgimento da noção de raça. E é justamente quando o proto-racismo se torna racismo, que o racismo moderno, quando os proto-racismos são evoluídos, eu não estou falando de evolução no sentido positivo, quando eles se desenvolvem no racismo moderno, no racismo cientificamente legitimado, é aqui que a gente vai ter a construção das condições para a mundialização do capital, para o desenvolvimento do patriarcado a um novo patamar e do desenvolvimento do racismo também ao patamar que a gente tem hoje, o patamar do racismo moderno. Então eles meio que se retroalimentam, eles se encontram e esse encontro dá certo. Eles percebem que uns são bons, um é bom para o outro e que eles juntos vão funcionar muito bem. E aí se forma esse sistema que a gente tem hoje, como eu entendo, um sistema integrado do capital, do patriarcado e da supremacia branca. Então a humanidade não nasce com esses três processos integrados. Ela nasce com características que permitem o surgimento do patriarcado, que permitem o surgimento do racismo e que permitem o surgimento das divisões de classes sociais ou socioprodutivas que vão dar futuramente no que é o capital. Então, eu entendo assim que a modernidade e a mundialização do capital são um processo fundamental
para a fusão das vísceras desses três sistemas que se tornam um sistema só, com uma substância só. Mas isso não quer dizer que uma dessas pautas seja central em relação às outras e que as outras sejam periféricas. Não necessariamente quer dizer isso. E o próximo vídeo do nosso curso, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essas questões da hierarquização de opressões, sobre a questão da centralidade da raça, ou da centralidade da classe, ou da centralidade do gênero. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Eu queria trazer essa noção da hierarquização que está presente nos três sistemas. Quando eu descrevi os três aqui agora há pouco, vocês viram bem, eu sempre fiz questão de enfatizar que são sistemas de hierarquização social. Então você hierarquiza pelo sexo, ou hierarquiza pela raça, ou hierarquiza pelo local, pela posição no processo produtivo. E a hierarquização, em todos os casos, ela tem uma função que é a dominação de corpos. Você domina esses corpos, você se apropria deles, ou por outros mecanismos mais ou menos sutis, você domina esses corpos para extração de trabalho e para controle dos comportamentos. Então, pegando o exemplo da questão racial, ao mesmo tempo que o racismo permite que o povo negro seja colocado no alvo da extração do trabalho excedente, da extração de mais-valia, especificamente dentro da formação capitalista do sistema do capital, também tem um outro aspecto. Além da extração do trabalho, tem o aspecto do controle do comportamento. Então, o comportamento das pessoas negras é regulado pelo fato de haver uma hierarquização entre pessoas negras e pessoas brancas. Do mesmo jeito, o comportamento das mulheres é mais facilmente controlável quando você produz uma hierarquização sexual. E você também tem um outro aspecto que é o trabalho das mulheres a serviço dos homens, o corpo das mulheres a serviço dos homens. E assim se dá também na relação das chamadas relações de classe, né, entre burguesia e proletariado, enfim. E aí eu já citei o texto, mas o texto que se chama Introdução à Teoria das Opressões, ou Privilégio, Prejuízo e Sociedade Visceral, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que foi publicado no Raio-X dos Afetos no dia 5 de maio de 2019. Eu queria que vocês dissessem aí como vocês entendem essas questões todas que foram ditas aqui, como vocês entendem cada um desses sistemas, como vocês entendem a relação entre esses sistemas, se de fato são um sistema só ou se são sistemas diferentes, se vocês entendem que alguma dessas questões vem antes das outras, ou se há uma relação de interseccionalidade com substancialidade entre esses temas. Eu queria pedir também para vocês, além de comentar, para se inscrever no canal, ativar as notificações, para curtir o vídeo e para compartilhar aí o conteúdo com mais pessoas. Para concluir, eu queria falar rapidamente sobre alguns temas que a gente vai abordar no resto do curso aí, só para vocês estarem cientes. Então a gente no próximo vídeo vai começar esse assunto, o que vem primeiro, gênero, raça ou classe. A gente vai falar um pouco sobre centralidade no combate às opressões, sobre essa ideia de centralidade. Então a gente tem uma opressão que é central em relação às outras, e aí a gente vai poder falar um pouco sobre perspectivas panafricanistas, a gente vai poder falar um pouco sobre o marxismo, a gente vai poder falar sobre algumas vertentes de feminismo, sobre a luta LGBT, sobre algumas outras opressões. E aí a gente vai falar um pouco também sobre hierarquia de opressões, sobre aquele debate que Audre Lorde faz, se há ou não hierarquia de opressões, e também aprofundar essa ideia que eu já trouxe aqui das opressões como sistemas hierárquicos, das opressões como hierarquia. Depois a gente vai falar sobre se gênero e raça podem ser chamados de classes sociais, e se existe uma luta de classes entre raças, ou se existe uma luta de classes entre sexos, ou se só existe luta de classes entre burguesia e proletariado, e as classes no sentido que o marxismo originalmente tratou, né? Depois a gente vai falar um pouco no curso se o feminismo é, em si, uma ideologia racista.
e a gente vai poder tratar um pouco do chamado mulherismo africano, do chamado feminismo negro, entrar um pouco nesses assuntos. Por fim, a gente vai falar sobre interseccionalidade e consubstancialidade, e depois sobre questão racial, pobreza e classe trabalhadora, sobre o conceito de classe socioprodutiva. Eu quero apresentar mais para o final do curso essas noções: classe socioprodutiva, socio-racial e sociossexual. A gente vai terminar o curso por aí. Para concluir, como eu já disse em outros vídeos, a metodologia do raio-x dos afetos é de um blog de diálogo. E isso só funciona se você comentar. Se você comentar o texto lá no blog escrito, se você comentar o vídeo aqui no canal. Então pedir para vocês aí se inscreverem, ativarem as notificações, curtirem o vídeo, deixarem os comentários, que é o mais importante, já que o Raio-X dos Afetos é um blog de diálogo, e compartilhar o vídeo com mais gente para fortalecer o canal e para mais pessoas terem acesso a esse debate. Por fim, também, como eu já disse, né, além do YouTube, a gente também tem o Raio-X dos Afetos lá no blog, raioxdosafetos.blogspot.com, e agora a gente tem uma página do Facebook, facebook.com/raioxdosafetos, a gente tem o twitter.com/raioxdosafetos e o instagram.com/raioxdosafetos. No @raioxdosafetos você encontra a gente em todas essas 3 redes sociais. Queria pedir que vocês nos curtissem, nos seguissem em todos esses espaços, seguissem no blog, seguissem aqui no YouTube. Aqui tem que se inscrever, né? Em cada lugar é um nome diferente, mas dê uma força aí para esse projeto que está se desenvolvendo, que está crescendo. E eu já vou criar a playlist, já vou criar hoje, na publicação desse vídeo, a playlist do curso, e os próximos episódios do curso vão ser publicados dentro dessa playlist aí para quem quiser acompanhar esse debate muito louco que a gente está começando hoje aí com a gente. Muito obrigado pela atenção e beijinhos de maracujá.